Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma escada helicoidal de concreto pré-moldado, daquele tipo de escada que a gente compra direto de um fabricante. Inclusive vamos utilizar um PDF de um fabricante da internet e uma possível variação do degrau entre concreto e aço para poder a gente explorar aí as possibilidades desse tipo de modelagem. Em que situação a gente utiliza uma família para poder representar uma escada, né? Quando a gente quer um detalhamento mais refinado da nossa modelagem, quando a gente quer especificar ou quando a gente quer fazer um modelo muito específico de variação de escada, e aí a gente utiliza isso, que é diferente do modelo tradicional de construção de escada dentro do Revit, que é utilizando a ferramenta. Bom, com o Revit aberto, vamos só conferir aqui, né, sempre com o PDF do nosso fabricante, o que ele diz. Os fabricantes não estão ganhando nada, só achei na internet um fabricante que tinha minimamente as medidas. Então a gente vai fazer essa escada com esse degrau aí da direita, um degrau de 1 metro. Então a gente vai em famílias, nova família, e a gente vai escolher modelo genérico métrico. Quem já segue o canal sabe, né, é o momento de fazer a configuração, colocar as unidades de medida e salvar a família. E a gente vai salvar como degrau de concreto. Bom, a gente vai na aba criar e vamos criar a nossa primeira extrusão, que é essa parte de apoio, que é onde é fixado o degrau um em cima do outro. Então a gente viu aí que o degrau tem 1 metro, pisante de 80, então essa fixação tem 20 de diâmetro. Então eu faço uma circunferência com 10 de raio. Então a gente vai ali com a linha de modelo, vamos, né, fazer um gabaritozinho só para conferir, fazer conforme o nosso fabricante. Então eu faço uma linha ali superior de 1 metro, venho com a aba anotar e coto a nossa modelagem para a gente fazer certinho como está lá no PDF. Então o degrau tem 50 centímetros de largura, vamos fazer então esse pisante aí. Na aba criar extrusão, a gente vai iniciar o perímetro dessa nova extrusão. Então com a ferramenta ali de afastar, a gente vai dar um offset de 80 centímetros. E vamos clicar na nossa linha de eixo ali para dar um afastamento de 25 para cada lado, já que o nosso pisante tem 50 centímetros de largura. Então a gente faz as aparas ali, apaga as linhas que já não são mais necessárias e vamos fechando o ciclo. Vamos bater uma cota só para ver se está tudo certo. Viu que está tudo certo, apaga a linha que já não é mais necessária. E agora a gente tem que fazer o encontro da circunferência maior com a circunferência externa do nosso pisante. Então, como o fabricante não deixou uma medida ali, eu vou dar um afastamento de 10 centímetros e vamos tentar ver o que fica mais próximo, né? 10 centímetros ficou muito distante, então vamos dar 5 centímetros de afastamento, que eu acho que vai ficar mais próximo do que está no desenho do fabricante. Aí no dia a dia vocês podem entrar em contato com o fabricante para pegar o desenho técnico certinho, caso necessário, ou até mesmo o fabricante já vai ter a modelagem, tá? Dependendo, né? Às vezes o fabricante já tem até a família. Então a gente segue fechando o nosso ciclo, perímetro do nosso degrau. Vocês vão ver que próximo ali do eixo, da onde apoia um degrau no outro, eu dei uma leve arredondada. Eu pulei essa parte porque vocês podem ir com a ferramenta de concordância ali, na aba desenhar, que é onde a gente clica, né, para poder fazer os desenhos do nosso perímetro. E dar essa arredondada nas extremidades aí, ó. Então nesse encontro do dorso com o pisante, eu dei uma arredondada, uma suavizada. E nas extremidades ali do degrau também. Vamos voltar aqui na vista 3D e configurar essa vista, né? Ajustar a escala, o fundo dela, o tipo de representação das geometrias. E vamos selecionar elas para associar um parâmetro de altura. Então com ela selecionada, a gente vai no menu lateral esquerdo e clica ali no final da extrusão, no quadradinho vazio, abre essa janela para criar o parâmetro que a gente vai chamar de altura do degrau. Vamos voltar aqui e só ajustar, né? Então a gente viu que o degrau acabado tem 20 centímetros. Então a gente vai ali em propriedades e só altera o valor desse parâmetro que a gente criou.
E vamos continuar o refino, né? Em planta, a gente vai na aba criar e vai criar uma linha de modelo representando a metade da circunferência do apoio ali, né? Com o auxílio da tecla Tab, a gente consegue selecionar essa linha. A gente vai na aba criar e a gente vai criar uma extrusão de varredura de vazio, conforme está mostrando no vídeo. E nós vamos desenhar o perímetro dessa extrusão de vazio, que vai ser responsável por dar aquele corte na parte de baixo do nosso degrau de concreto. Então eu vou dar um afastamento aí proporcional ao comprimento, né, do nosso pisante, que é de 80 centímetros, fechar o ciclo mais ou menos do nosso degrau ali. E aí eu dou um afastamento de 3 centímetros, que vai ser responsável pela espessura em si do pisante. Mas ficou muito fininho, então eu vou fazer 4 centímetros. Lembrando que no dia a dia, né, no escritório, vocês vão entrar em contato com o fabricante, pegar essas medidas que não estão constando aí. Com a ferramenta de arco de 3 pontos, a gente faz esse arco. Quando a linha paralela ao arco ficar acesa em azul, quer dizer que esse arco está paralelo ao desenho do nosso degrau, né? A superfície do pisante. Então tá perfeito o arco ali, então a gente pode encerrar a nossa extrusão. E aí a gente vai ter essa modelagem aí até então do nosso degrau, essa parte inicial. Então a gente vai voltar na aba criar com a extrusão de vazio. A gente pode usar o atalho PK do teclado para selecionar uma face, ou a gente vai dentro da extrusão, a gente clica em definir. E aí a gente vai seguir com a construção do recorte da parte de cima, que recebe o degrau em cima desse, né? Que é uma entrância ali, uma reentrância que a gente vai criar. Então a gente clica do lado de fora, fecha o ciclo, dá esse offset de 4 centímetros, mas ficou muito grande. Então eu vou partir para metade, que é 2 centímetros. Apago o perímetro externo, só para poder criar essa extrusão de corte. E clicando na extrusão de corte, eu vou definir ela com uma profundidade de 4 centímetros, 0,04. A gente vai clicar de novo na extrusão que a gente criou inicialmente e vai editar o perfil dela, selecionando ali o perfil da extrusão de vazio para poder criar essa parte vazia do encaixe do degrau, que é onde vai ser grauteado depois, né? Vai ser grauteado e vai colocar uma barra de aço ali. Então a gente vai fazer uma extrusão. A gente fez o negativo, que é a parte que recebe, e a gente vai fazer o positivo agora, que é a parte que entra, né, do encaixe. Então a gente faz uma extrusão na parte inferior, selecionando com o teclado PK dentro da extrusão para definir a face embaixo. E essa extrusão vai ser exatamente igual à extrusão de vazio, só que em vez de cortar vai ser uma extrusão comum, com 4 centímetros de profundidade. Então inicialmente a gente vai ter o nosso degrau quase finalizado. Então a gente já está vendo aí, né, o encaixe fêmea superior, o encaixe macho inferior. Falta só o apoio na extremidade. Mas antes disso, a gente seleciona todas as nossas geometrias na vista 3D, no menu lateral em material, mesmo esquema, a gente clica no quadradinho vazio e cria o parâmetro de material do nosso degrau. Então a gente altera aí, a gente cria já o material do nosso degrau, faz toda a configuração e aí fica a critério de cada um, né, se tiver já uma biblioteca pronta. Qualquer extrusão que ficar faltando fora da definição, você pode clicar nela e faz o mesmo processo. Indo aqui na vista em planta, a gente vai definir agora o pino. Esse pino é como se fosse um apoio, né? Geralmente é uma haste metálica parafusada que fica na extremidade do nosso pisante. O fabricante também não definiu nada, então eu estou fazendo por aproximação. Também tem
uma referência vasta de várias escadas que a gente vê na internet, então a gente vai modelando, aproximando aí, né? Essas medidas gerais do pisante, o tamanho do degrau, isso já é o suficiente. Entro na extrusão do nosso pisante e faço a abertura ali do que seria o nosso pino. Então a gente tem já o nosso degrau definido. Clicamos no pino e vamos fazer o mesmo processo. No menu lateral esquerdo, a gente clica no material ali, tem um quadradinho vazio e a gente cria o nosso parâmetro de material. E vamos fazer a configuração para já deixar a nossa família com o material dela criado. Quando a gente importa no projeto, esses materiais já vão para a nossa biblioteca. Agora a gente vai criar uma nova família, que vai ser a escada em si. Então a gente segue ali, né, com o mesmo processo. A gente vai em arquivo, nova família, modelo genérico métrico. Vamos fazer a configuração da nossa família. Vamos salvar também. E vamos carregar o nosso degrau no eixo da nossa família. Na nossa elevação frontal com essa nova família, a gente faz a configuração da vista e a gente vai iniciar a modelagem com uma matriz. Então a gente vai pegar a parte inferior do nosso degrau e vai copiar para cima. E vamos vendo aí até onde a gente quer a nossa escada, né? Então no fim das contas eu vou finalizar a nossa escada com 3 metros aí, com 16 degraus. Na vista 3D dessa nova família a gente faz toda a configuração. E voltando na família do nosso degrau, com a ferramenta PK a gente seleciona a superfície do pisante. Com a linha de modelo a gente vai criar umas linhas guias para a gente fazer a rotação do nosso degrau lá na outra família. Então basicamente a partir do eixo ali, ó, do nosso pino, a gente vai criar essas linhas que vão ser referência. Então vocês viram, né? Eu cliquei na extremidade lateral ali do nosso pisante. Depois eu criei uma linha no eixo do pino, espelhei a linha da extremidade do pisante. E agora eu seleciono essas 3 linhas e no eixo da nossa circunferência de fixação eu vou espelhar para o outro lado. Então eu já tenho aí o desenho guia para a gente fazer a rotação dos nossos degraus lá na escada. Então eu carrego esse degrau, faço a substituição pela nova versão, vou na vista 3D e vou selecionando os degraus, sempre eliminando o de baixo para a gente criar essa espiral, né? Então a gente volta em planta, clica no eixo, clica na extremidade do nosso pisante antes de começar o arredondado na quina e rotaciona para baixo. Desmarca o degrau que a gente rotacionou, volta em planta e vai fazendo esse processo com a ferramenta de rotação. Então a gente vai fazendo isso até finalizar toda a nossa escada. Clica na extremidade do nosso degrau, no eixo da família a gente rotaciona. E a gente faz isso até encerrar toda a rotação de todos os degraus da nossa escada. Sempre se atentando a clicar no ponto certinho para que a família rotacione perfeitamente. E por isso que é importante consultar o fabricante para saber as alturas de degrau limite, porque esse tipo de escada ele não pode ter um degrau muito baixo, senão a pessoa não consegue passar adequadamente embaixo. Então, por mais que o fabricante possa até fazer o degrau, né, conforme o projeto, tem uma limitação aí. Então, um degrau, vocês vão ver, né? Eu vou bater a cota aqui, ó. Esse degrau tem 20 centímetros. Então, o ponto crítico da escada ali, ó, tá com 2,16. Uma altura de porta é 2,10, né?
Então tem que tomar cuidado com isso, porque se o degrau ficar muito baixo, a pessoa não passa. Se for uma pessoa muito alta, vai bater a cabeça. Se for uma escada que tem que vencer um desnível muito grande, né? Vocês viram aí que 3 metros, ela mais que deu a volta nela mesma. Então já começa a sobrepor um degrau com o lance de baixo. E se não tiver uma altura adequada, a pessoa não passa. Então, como a gente fez uma matriz, a gente está trabalhando com grupo. Então, eu vou entrar nesse grupo do degrau e vou colocar uma linha de referência utilizando a ferramenta PK, clicando na superfície do pisante, eu vou criar essa linha de referência. Vocês estão vendo ali que essa linha de referência ela está antes de começar a circunferência que arredonda o nosso pisante. E por ser um grupo, ele espelha em toda a nossa escada. Eu não preciso ficar fazendo esse trabalho várias vezes. Vou definir, depois de entrar no grupo novamente, a parte do pisante em si, que a gente vai fazer uma extrusão. E essa extrusão vai ser responsável por criar a base da modelagem do nosso guarda-corpo. Então, ou com a ferramenta PK, eu vou selecionar, né? Selecionei ali e vou criar uma extrusão. Só que eu tenho que me atentar ao seguinte, eu tenho que clicar na aresta do degrau de cima e na aresta do meu pisante em si, na parte de baixo. Vocês já vão entender o porquê. E depois eu clico ali na aresta do meu pisante, na aresta curva ali do meu pisante. Isso vai ser a base para a gente fazer os recortes e depois fazer as extrusões de varredura que vão criar os perfis do nosso guarda-corpo. Então, o nosso guarda-corpo ele não vai começar faceando o nosso pisante, ele sempre vai dar um leve recuo. Então, no caso ali, eu dei um recuo de 4 centímetros e depois eu vou criar uma extrusão em si com 1 centímetro de espessura. Então, eu vou fechar 1 centímetro, ficou muito grosso, vou fazer meio centímetro. O importante é ser mais fininho, porque as extrusões de varredura, quando elas têm que seguir uma superfície curva e inclinada dentro do Revit, há um certo erro de cálculo da varredura, ou seja, a varredura começa a sair fora do percurso. Então, fazendo dessa forma que eu estou falando aqui, a gente vai ter uma circunferência que acompanha toda a escada e que não vai ter muitos problemas. Então, eu encerro ali. Então, vocês percebem que já temos aí uma base boa para poder fazer o recorte. A gente vê que está encostando um no outro certinho, como tem que ser. Para fazer o recorte, eu vou utilizar aquela linha verde de referência e com o auxílio da tecla Tab eu vou alternar entre os planos da linha de referência até ficar paralelo a essa circunferência de extrusão que a gente fez. Eu sempre faço essa extrusão de vazio no eixo para o Revit não dar nenhum erro de cálculo de recorte e para ver se ele está cortando retinho e está cortando por igual todos os nossos grupos. Então eu clico nas arestas ali, né, até chegar em 1,10, depois eu dou um afastamento ali que representa 1,10 de guarda-corpo. Se quiser fazer um guarda-corpo mais baixo, se quiser fazer um guarda-corpo mais alto, aí fica a critério. Depois eu dou um afastamento de 30 centímetros e vocês já vão entender o porquê. E aí eu apago todo o restante. Então a gente vê que está cortando, né? Tá tudo certo. O que eu faço? Eu vou subir a minha extrusão normal até encontrar com essa extrusão de vazio. E aí eu já tenho uma boa base para começar a fazer as extrusões de varredura ali dentro. Certo? Então a gente segue fazendo toda a edição. Vamos apagar a nossa circunferência. E aí eu vou dar um afastamento de 10 centímetros. Porque como vocês puderam ver no vídeo inicial, lá onde eu explico, né, a construção da família, aquele render mostra que tem uma grade de 10 em 10 centímetros. Então eu faço aqui o fechamento. Seleciono.
e vou copiar para baixo. E isso vai ser cortado. E aí vocês já vão ver que vai ter uma boa base para a gente fazer várias extrusões de varredura. Isso porque eu estou pensando em um gradil curvo que acompanha toda a nossa escada, né? Se eu quiser depois fazer planos, se eu quiser fazer vidro, fica a critério de cada um. Aí dá para brincar bastante com isso. Então já tem uma boa base para começar a fazer a construção do nosso guarda-corpo. Então vocês percebem que se eu for fazer uma extrusão aí de varredura, quando eu for descer até encostar no nosso pisante, ele vai ficar fora do nosso pisante, né? A haste que faz o apoio, que faz o arremate, ela tem que descer e finalizar no pisante. Então eu vou dar esse afastamento aí de 4 centímetros e eu vou arredondar ali para ter o final do nosso guarda-corpo arredondado. Então eu dou aquele offset de 4 centímetros ali na parte superior, apago essas linhas que ficaram do lado de fora e aí eu vou vir cortando e fechando os ciclos para poder a gente arrematar. No comecinho ali do nosso degrau eu vou dar 0,15 de raio com a ferramenta de concordância. E aí eu sigo fazendo os recortes e fechando o ciclo. Secciono a linha e fecho o ciclo. Por quê? Porque daí além de eu cortar de modo a criar uma base para as extrusões de varredura, eu também faço corte para criar o final do meu guarda-corpo curvo, arredondado, como diz aí as normas, né? Vou acabar com esse negócio pontudo que é perigoso. Fica mais confortável, se alguém, sei lá, por algum motivo, criança, bater a cabeça, não vai cortar. Então, a gente finaliza a nossa extrusão. Lembrando que quando eu cliquei no degrau ali, no primeiro degrau, eu desagrupei e agrupei novamente, para eu alterar só o primeiro e o último degrau, tá? Que é o primeiro embaixo e o último em cima. Eu fiz esse processo. Porque senão ele vai fazer em todos e não é o que eu quero. Então eu tenho que desagrupar e agrupar novamente, porque se trata de uma matriz, né? Então a gente vê que já temos aqui a nossa base para começar a fazer as extrusões de varredura. Então a gente entra no grupo, clica ali em criar e vamos começar a fazer a nossa extrusão de varredura clicando sempre nessa aresta externa. Então eu vou fazer uma barra circular aí de 3 centímetros de diâmetro. Então eu vou dar um raio ali de 0,015 centímetros. Vejo que está tudo rolando perfeitamente, não está dando erro na varredura. Se a varredura embarrigar para cima, ela não ficar suave descendo retinho igual tá ali, ó. Se ela der um leve desencontro, pode dar erro, tá? Então tem que sempre se atentar a isso. Então a gente vê aí que tá tudo rolando. Vamos seguir nos outros grupos. Lembrando que os outros grupos são iguais, então ele faz na escada toda. É só o primeiro e o último degrau que é diferente, porque aí a gente tem um encontro. Tá vendo? Você viu ali? Ficou uma quina na minha circunferência. E isso prejudica a varredura e dá erro no Revit, então tem que aumentar. Então o raio aí, ó, no final do meu guarda-corpo ficou de 6 centímetros, 0,06. Aí tá dando certo. E agora, gente, é só fazer o mesmo processo para os demais detalhes. Então a gente entra nos nossos grupos ali e vamos seguir com a nossa construção das extrusões de varredura. E aí vai ser uma barrinha mais fina. Então vai ser uma barra aí de 1 centímetro de diâmetro. Uma barra de 10 milímetros.
E o que pode ser feito também, em vez de ficar fazendo toda vez, é clicar na circunferência e na barra superior ali em cima, colocar o raio já automático. E aí você só clica no centro do plano da varredura, que a circunferência já aparece certinha. Não precisa ter que ficar clicando na face, desenhando uma circunferência toda vez. Para as aulas eu acabo fazendo isso para deixar bem fixado como que é o processo. Então você vai sempre clicando. Inicialmente eu fiz só no perfil de cima, mas vocês vão ver que eu vou fazer no perfil de baixo também. E depois vai ter a construção e a modelagem do nosso apoio. E aí tem algumas coisas que vão precisar ficar claras, que é o apoio que a gente vai construir. Ele vai ser colocado na superfície do plano, né? Ele vai ser colocado na superfície do plano de trabalho. Quando a gente for depois criar, alternar entre degrau de aço e degrau de concreto, a gente vai ter que selecionar todos esses apoios, copiar para cima, apagar os que estão associados às faces dos degraus, copiar os que estão em cima, que não estão associados a nada, e jogar novamente para baixo. Por que, Robson? Porque quando eu faço alternância, né, quando o parâmetro de alternar entre uma coisa e outra no Revit está ativado, se tiver alguma coisa associada àquela face que está sendo substituída, ou seja, está associada à face de uma família, aí o parâmetro intercala entre uma família e outra, no caso de famílias alinhadas, essa família que está associada a uma face dessa outra família que está sendo trocada, ela perde a referência. Então, nesse caso, ela some ou ela fica bagunçada. Então, o que soluciona esse problema é a gente tirar a restrição da face dessa família. A gente vai utilizar esse parâmetro de colocar no plano de trabalho só para poder facilitar a colocação na família da escada. Depois a gente vai precisar que isso não seja mais utilizado nessa família de apoio. Então a gente, para poder fazer isso, é muito simples: seleciona tudo, copia para cima, apaga o que está embaixo e copia para baixo novamente e apaga o que ficou em cima. Pronto, as famílias perdem as referências de superfície e aí elas meio que ficam soltas no 3D, e aí você pode alternar entre os degraus sem ter nenhum prejuízo. Isso serve para qualquer outro tipo de família alinhada que você tenha esse tipo de alternância entre uma parte dela ou outra. Então eu finalizei aqui a modelagem do nosso guarda-corpo. Vocês viram aí, né, que dentro das possibilidades de modelagem do Revit tá bem aceitável, tá bem completo. E aí a gente vai associar o material desse guarda-corpo. Então a gente entra em cada grupo, seleciona todas as nossas extrusões que vão ser associadas a esse material. Vamos ali no menu lateral esquerdo, no quadradinho vazio do material, abre uma janela nova, a gente cria o material e depois a gente faz a configuração. Então a gente faz isso para todos os grupos da nossa escada. Seleciona, vai ali material no quadradinho vazio, atribui se já tiver criado esse material e tamo aí. Bom, entrando no grupo, a gente vai começar a puxar os parâmetros do degrau. Então basicamente é só clicar na família do degrau, editar tipo, do lado dos parâmetros tem um quadradinho cinza, a gente clica e aí abre uma janela nova para a gente criar ou associar a um parâmetro que a gente já tenha criado, tá? Então no nosso caso aí a gente só traz o nosso material. Eu criei aí um material de aço para o guarda-corpo. Então a gente vai criar o nosso apoio estrutural. São aquelas hastes na vertical que vão ser responsáveis por estruturar o nosso guarda-corpo. Então mesmo esquema, nova família, modelo genérico métrico, configura as unidades de medida, visualização, salvamos a família como apoio estrutural e vamos iniciar a modelagem, né? Então basicamente eu vou começar pelo disco da base. Então eu vou começar com a extrusão, criando uma circunferência. E aí eu já vou começar a criar já os parâmetros. Com a ferramenta de anotar eu clico ali em diâmetro. Clico nessa cota de diâmetro e aí eu vou criar o primeiro parâmetro do nosso apoio.
Depois o processo vai ser basicamente copiar essa extrusão, né? Aí ficou o diâmetro da base, a gente vai copiar todas essas extrusões e associar os planos que a gente vai criar na nossa elevação, tá? Então vindo aqui na vista 3D, vamos só configurar a vista. Vamos voltar aqui para nossa elevação frontal, configura a vista e a gente vai criar os nossos planos de referência na aba criar. Então a gente já vai cotando. Mesmo esquema, clica na cota, abre uma janela nova e aí eu vou e crio o meu parâmetro, tá? Então, primeiro parâmetro de espessura da base, arrasto a minha extrusão até a linha, né, o plano de referência. Vou copiar esse plano de referência novamente para a gente criar uma outra hastezinha metálica, que é o que de fato está ali fazendo um detalhe ou outro. E aí é a criatividade de cada um. Nesse caso eu preferi fazer um encontro mais fininho ali na barra, né? Então selecionando essa cota novamente, eu vou criar aí o parâmetro de altura da ancoragem. Depois eu vou criar um parâmetro de altura do todo, que vai vir do plano de baixo ali até o último plano lá em cima, que vai ser a altura geral, né? A altura do nosso apoio. Inicialmente eu vou deixar com 1,10, mas a gente vai ver que futuramente vai precisar alterar isso. Porque 1,10, teoricamente, se fosse em um guarda-corpo linear, que não é inclinado, daria certo. Mas como é um guarda-corpo inclinado, ele tem uma altura maior para poder vencer essa inclinação e manter a proporção. Então eu faço todas as configurações ali que tem na aba, né? Depois é aquele esquema que eu falei, a gente vem copiando e trazendo para os planos de trabalho as geometrias. E depois a gente só vai alterar o diâmetro de cada uma dessas partes, sempre levando até o plano e clicando no cadeadinho para poder travar, para que a nossa família se comporte adequadamente depois. Certo? Então agora a gente faz só a configuração. Eu clico no diâmetro da base, que é o parâmetro que veio anteriormente. Clico nele e faço outro parâmetro que também vai ser de diâmetro. Esse é o diâmetro aí do nosso apoio. Então eu vou alterar ele aí para, acho que 0,3. Acho que eu botei 15 ou 3. Foi 15. 0,15. E o de cima também eu vou deixar uma barrinha bem mais fina, que vai ser só a ancoragem mesmo, que é onde engasta. Mesmo esquema, clico para poder duplicar esse parâmetro, já que ele está criado, esse é o diâmetro da nossa ancoragem. E aí eu faço uma barra, né, de 1 centímetro de diâmetro ali. O nosso disco ali embaixo está muito grosso, está com 2 centímetros, vou alterar isso para 1 centímetro, deixar mais fino. Certo? Então basicamente agora é só criar o material, selecionando tudo, menu lateral esquerdo, material, quadradinho vazio, abre a janela nova, clica no item ali, no íconezinho ali embaixo, de novo, abre uma nova janela, renomeia e cria o material do apoio. Certo? Então temos aí o nosso apoio criado. No caso eu ia criar esse material, mas por ser o material do guarda-corpo que já está criado lá, eu vou só trazer para cá, para a família da nossa escada, e vou adotar o mesmo material que eu já coloquei no guarda-corpo, senão eu vou ficar com duplicidade. Mas caso você queira, vamos supor que você tem um guarda-corpo de um jeito, a haste de apoio de outro, você queira fazer um outro detalhe, uma outra coisa, você pode fazer. Voltando aqui na nossa família, vocês viram que eu alterei e coloquei, né, para poder ser colocado no plano de trabalho. Então, com a família carregada já, eu vou ali na aba criar e vou colocando a minha família respeitando essa linha aí.
E é aquilo que eu expliquei anteriormente. Eu estou fazendo essa colocação em cima do nosso pisante. Só que quando o meu pisante alterar entre concreto e aço, ou seja, outro tipo de pisante, outro tipo de degrau, essas hastes de apoio vão perder a referência. Então eu vou precisar fazer um outro processo posteriormente, que é copiar para cima, apagar os que estão associados às faces dos degraus e colar novamente para baixo. Então na vista frontal eu vejo aqui a altura que seria ideal, vai ser 1.33. Então eu vou clicar na haste e vou alterar a altura dela de 1,10 para 1,33. Aí a altura ideal, tanto para fazer o nosso apoio, quanto para ficar engastado na minha barra ali, né, do degrau e do guarda-corpo também. Então tá fixado e tá recebendo o meu gradil da forma esperada. Então clicando na minha haste eu associo ao material do guarda-corpo. Então eu já tenho a minha escada aí, né? Então basicamente duplicando aquela família do degrau de concreto, né? Eu já fiz esse processo, já fui lá na pasta onde eu salvei, dupliquei, coloquei outro nome, abri essa família. A gente vai fazer as alterações para poder iniciar a modelagem da nossa variação, que é o degrau de aço. Então eu entro nessa família que eu dupliquei e vou na vista frontal e crio esses parâmetros novos através dos planos de referência. Então basicamente eu traço dois planos que vão ser responsáveis pela chapa do meu pisante. Copio novamente esse plano para baixo, que vai ser responsável pela altura do meu perfil, que é o perfil de aço, de metalon, que dá a volta no meu degrau. Então selecionando a primeira cota ali, eu crio a espessura da chapa e depois a altura do perfil metálico. Quando eu clico nesses cadeados, quando eu associo um parâmetro externo a eles, eles vão se manter proporcionais dentro, tá? Eu não vou basicamente pegar a linha do plano de cima e do de baixo e trazer, tirando toda a configuração. Por isso que é importante clicar no cadeadinho ali. Então eu cliquei na extrusão e desassociei aquele plano que a gente tinha criado de altura do degrau e vou associar novamente a esse novo parâmetro da espessura da chapa, para a gente não perder aquela modelagem que a gente fez. Esse pino de aço já não tem mais necessidade, então eu vou seguir fazendo as alterações no meu pisante, que agora é uma chapa de aço. Vou tirar esses arredondados que eu tinha feito e vou fechar esse ciclo, fechar todo esse perímetro, fazer aqui a alteração da espessura da minha chapa, deixá-la com 5 milímetros. E vou iniciar as extrusões de varredura que vão ser responsáveis pelos perfis, que fazem toda a estruturação do meu degrau de aço. Então quando eu clico e travo com o cadeado ali na minha extrusão de varredura, o que eu estou sinalizando para o Revit? Que independente da cota que eu colocar, essa minha face do perfil vai se manter alinhado ao nosso plano da varredura, tá? Eu não vou adotar a espessura da parede do perfil metálico, mas se você quiser, você pode parametrizar isso. A princípio eu vou travar a espessura em 2 milímetros e vou associar somente os parâmetros de altura do perfil. Porque não é uma família que a gente está criando, que a gente vai fazer muitas alterações, né? É algo que a gente altera na própria família e carrega no projeto, por isso é muito específica. Então, muitos parâmetros que eu poderia puxar entre famílias eu não vou puxar, porque são parâmetros que são necessários ali naquela etapa. Então, por exemplo, a espessura do perfil metálico eu vou deixar sem ser um parâmetro, eu vou só travar, porque independente da altura do perfil, e eu também não estou fazendo uma variação, né, entre um perfil retangular. Para mim aqui eu estou adotando um perfil seção quadrada. Quem quiser também dá para criar um parâmetro diferente, altura e largura do perfil,
No caso aqui, para ficar mais didático e não ficar tão grande a aula, que já tá grande, né? 1 hora, eu decidi deixar esses parâmetros hora fixados, horas genéricos, só para poder passar a mensagem. Então a gente vai seguir fazendo o mesmo esquema, vai ser o mesmo perfil na outra extremidade ali. Eu até acelerei o processo. Basicamente o processo de modelagem vai ser o mesmo. Depois que eu adotei, eu dou um offset de 2 milímetros ali, travo essas cotas de espessura do perfil, finalizo a extrusão e faço do outro lado também. Depois a gente vai modelar o perfil de travamento, né? O perfil responsável por reforçar, como se fosse uma mão francesa mesmo, que fica bem no eixo do degrau. E é basicamente esse mesmo processo, a diferença é que é um perfil menor. Aí eu faço o ajuste das varreduras, tá vendo? Depois, se quiser também, com a ferramenta PK, você pode criar, né, com o atalho PK. Você clica no final do perfil ali e modela uma tampinha, só para não ficar vazado. Então eu já criei os materiais, tá vendo? Seleciono a chapa, vou ali na aba lateral, crio já os materiais. Então o engaste aqui da escada, né, a conexão entre um degrau e outro vai ser diferente, porque aqui vai ser uma escada toda de metal agora, inclusive esse apoio central aí. Se eu quiser, eu poderia ter esse mesmo apoio central de concreto, fazer uma extrusão ali de varredura como se fosse uma chapa curva, receber esses perfis e fazer parafusos. Daria para brincar, dar uma viajada. Mas aí no caso eu vou fazer tudo de aço mesmo, inclusive esse dorso. Então voltando aqui na vista frontal, eu vou fazer uma linha de modelo inclinada, que vai ser a nossa referência para criar esse perfil como se fosse uma mão francesa mesmo. E na vista 3D a gente vai e faz a modelagem, né? Então a gente volta com a extrusão de varredura. E a diferença é que a gente vai partir do plano horizontal, não vai partir do eixo igual nos outros, da lateral na verdade, né? Então basicamente faz ali uma extrusão, coloca só as cotas de equidistância, porque daí o nosso perfil ele vai crescer no eixo, entendeu? Ele não vai variar nem para lá nem para cá, ele não vai se movimentar. Por isso que é importante essas cotas de equidistância na face superior do perfil, não na face lateral. Então ficou um perfil levemente menor. A gente segue o mesmo esquema de modelagem, né? E aí a gente consegue fazer a movimentação desse perfil conforme a nossa necessidade, só clicando na nossa linha de modelo e manipulando ela. Lembrando que se na vista 3D você clicar na face do quadradinho ali em cima de orientação e ficar paralelo, você não consegue movimentar, tá? Tem que ficar levemente inclinado. Então beleza, a gente finalizou o degrau, traz para cá, a gente vai em criar, inclui, insere, né? Eu vou duplicar os grupos que são diferentes, né, na família. Não tem essa necessidade, eu só fiz para ficar mais didático. Só para a gente retomar e relembrar que o primeiro e o último degrau são grupos diferentes e o restante são grupos iguais. Aí eu vou copiar esses grupos para a lateral, só para a gente criar esse parâmetro agora de alternância, né?
Então agora a gente faz a seleção de todas as nossas hastes, porque elas estão associadas à face do degrau de concreto, e isso não pode se manter. A gente coloca na vista frontal no quadradinho ali. Eu vou copiar para cima 8 metros. Você viu que aparece uma mensagem embaixo falando que saiu da origem. Seleciona tudo na vista, desmarca as opções de cima para poder apagar as de baixo e copia 8 metros novamente. Aí apaga o que ficou em cima. Pronto. Então a haste ela está posicionada onde a gente quer, mas ela não está respeitando, ela não está associada à face de nada. Então a gente entra nos nossos grupos agora. Na opção de legenda ali em cima, a gente vai clicar e vai criar um novo parâmetro, que vai ser o parâmetro ali, ó, de tipo de escada, e o Revit já identifica automaticamente as famílias dentro da nossa família ali, né, de escada. Então ele já dá essa opção pra gente. Então a gente vai entrando nos grupos e já associando ali na parte de cima de legenda esse parâmetro que a gente criou. Vai acontecer um negócio na frente, que eu não sei o que aconteceu, que por algum motivo eu desmarquei a visibilidade dos degraus ali em projeto. Então eu vou voltar ativando essa visibilidade, tá? Tá vendo aqui, ó, no menu lateral esquerdo, tá em gráfico visível desmarcado, tá um quadradinho vazio. Isso não pode acontecer. Se tiver acontecendo com vocês aí, marca isso para não acontecer o que aconteceu comigo, que é na hora de jogar no projeto os degraus simplesmente sumir, tá? Então eu não me atentei a isso. Provavelmente na hora que você cria o parâmetro de legenda ali, essa opção ali de visibilidade deve ter desmarcado, porque eu não lembro mesmo de ter clicado ali. Bom, então basicamente eu puxei todos os materiais. Entendeu? Puxei todos os materiais desse degrau novo. Lembrando que é só ir no menu propriedades ali, ó, para poder associar e alternar, né, entre concreto ou aço. Então eu criei aí um novo projeto só para poder inserir no ambiente de projeto mesmo e ver como é que essa escada tá. E eu botei a escada aí, né? Só que ela não tá aparecendo nada, olha só. Então, aqui eu sou gente como a gente. Então a gente vai ver, ó. Eu falei, como é que caralho, o que aconteceu? Só veio guarda-corpo. Que bagaceira é essa? Aí eu falei, não, fiz alguma coisa errada. Não é possível. E tinha acontecido mesmo um BOzinho, que era na visibilidade, gente. Era só entrar no grupo e marcar a opção ali, ó, de visível. E aí o que acontece? Eu tô vendo aqui na minha família aço. Eu tenho que alternar dentro da família para concreto, clicar no degrau de concreto e marcar ele como visível também, porque senão o erro ele continua quando eu mudo para concreto. Certo? Então vocês estão vendo aí, ó. E eu não fiz no último, né? Beleza. Marcou a opção de visível, substitui no projeto e pronto. Todos os problemas acabaram. Depois é só entrar ali no degrau de concreto também e apagar essas linhas que ficaram, que a gente não precisa mais. Ou a gente pode selecionar essas linhas e não deixar visível. Elas continuam como referência caso a gente precise incluir ou tirar degrau. Mas elas não ficam aparecendo em projeto. A gente deixa como linha invisível. Mas no caso ali, né, eu vou optar por removê-las. Então agora basicamente o que eu vou fazer é duplicar essa família, fazer os testes, criar novos materiais, aperfeiçoar esses materiais, fazer as configurações, colocar mais brilho, mais refletividade, enfim. Deixar mais metálico, não metálico. E uma coisa, gente, a gente tem que começar a explorar mais essa visualização realista do Revit, porque eu acho que para uma primeira entrega para o cliente ajuda muito. E a gente não precisa ficar gastando muito tempo em renderização, sabe? Que às vezes a gente só quer pelo menos matar a ideia inicial
de projeto com o cliente, e aí, enfim, a gente gasta um tempão renderizando, mesmo que seja nesses softwares mais novos. Eu acho que é importante a gente construir famílias que vão dar um resultado estético mais humanizado, né? Que vão ficar mais fáceis do cliente entender. Porque daí eu acho que a gente já mata muitos problemas de interpretação mesmo de projeto, de solução arquitetônica já ali nessa fase de projeto 3D, sem necessariamente ter que ficar renderizando para o cliente entender ali de forma mais realista o projeto. Por isso que eu bato sempre na tecla que as famílias no Revit, elas têm que ter um mínimo ali de detalhe. Não precisa ser uma família a nível de fabricação, mas tem que ter um detalhamento bom o suficiente para ficar apresentável, né? Então eu bato sempre nessa tecla de famílias melhores, com um detalhamento um pouco melhor, para a gente conseguir ter um resultado de projeto ali já inicial. A parte de transparência ali, ó, na configuração do material eu acabei deixando marcado, mas eu não quero nada transparente, depois eu vou voltar e vou desmarcar. E é isso, basicamente. Já estou preparando as próximas aulas, eu quero ver se eu faço mais uma família de tecido ou se eu crio mais algum tipo de família relacionado a forro, algo relacionado à luminária. Inclusive deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver, o que você gostaria de aprender, né? O que você tem de dúvida, quais as suas sugestões, enfim, que daí eu vou analisar tudo isso e também produzir conteúdo em cima da necessidade do público. Curte, comenta, compartilha, divulga o canal aqui, ajuda a espalhar a mensagem, né? Porque o meu objetivo é ensinar, não entregar pronto, porque um profissional que sabe criar suas famílias dentro do Revit, ele não fica refém, ele consegue ter a sua liberdade criativa no máximo, que ele não fica limitado a uma família que não representa muito bem o que ele quer arquitetonicamente. Ele vai lá, ele modela, ele faz, ele bota no projeto, é referenciado, é planilhável, é codificável. Você consegue mandar isso para um serralheiro, você consegue mandar isso para uma marcenaria, você consegue mandar isso para o canteiro de obra. Tem detalhe de encaixe, detalhe de fixação, o projeto fica melhor na obra, o pessoal entende. Então eu bato sempre na tecla de que tem que criar suas famílias, tem que aprender a fazer, não tem que ficar refém de sites da internet que vão disponibilizar, não ficar refém de fabricante, que às vezes não disponibiliza as coisas. Então a gente tem que entender que, não tem, é importante eu saber criar para eu ter a minha biblioteca com as minhas soluções também e agilizar o meu processo de projeto, né? Vamos supor que você seja um arquiteto ou um engenheiro que faz esse tipo de projeto que eu estou mostrando aqui com muita frequência. Você já tem uma base, né, de informações do seu escritório, sei lá, qual que é o pé direito padrão que você costuma fazer. Então você já consegue criar variações dessa família que já vão atender às suas necessidades de projeto. E aí você só importa num template seu e você pau na máquina, entendeu? Já está pronto, você não precisa ficar voltando nisso, já é uma solução que você já tem definida. O cliente que te procura é porque ele busca aquela linguagem de projeto e as soluções que você oferece. Então você com o tempo vai construindo a sua biblioteca com as suas soluções e tendo um resultado de projeto, agilidade, detalhamento. Você já consegue resolver melhor o projeto com o cliente. Então eu acho que isso tudo ajuda muito. E você não fica refém também das ferramentas básicas do sistema, né? Que, por exemplo, a ferramenta de escada ali, que você consegue fazer sim muita coisa, mas vai ter detalhamentos ou um tipo de escada muito específica que aí você vai precisar mesmo modelar. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Volto a dizer, curte, comenta, compartilha, escreve aqui embaixo o que você quer ver para os próximos vídeos e eu já estou preparando as próximas aulas, certo? Um beijo, um abraço no coração e até a próxima.